No último vídeo eu falei sobre os 5 pontos positivos do arco de Egghead, porém, como nenhum arco é perfeito, esse aqui será os 5 pontos negativos do arco de Egghead agora, aquelas ideias que o Oda teve, que desanimava um pouco do arco, tirava um pouco a gente do arco, porém chega de enrolar, deixa o seu gostei com importância, se inscreva no canal e bora pro vídeo. O primeiro ponto negativo do arco de Egghead são as lutas. E eu sei que reclamar de lutas em One Piece não é meio justo, na verdade é justo, mas não é ao mesmo tempo, porque o Oda já falou que não é bom em fazer lutas e que One Piece também nunca é focado nas lutas em si. One Piece nunca foi um anime famoso por conta das lutas. Em todo o arco, as lutas deixam um pouco a desejar, mesmo tendo algumas boas. Porém, em Egghead, as lutas ficaram muito a desejar mais do que o normal. A gente vê o começo do arco, a gente teve o Barba Negra contra o Lau, que foi o começo, foi muito bom a luta deles no começo que mostrou, porém corta e já mostra o Lau derrotado. E é zero surpresas, como é o Barba Negra lutando, o Oda nunca mostra a luta dele, então zero surpresas. A gente teve também o Zoro contra o Kako, que foi um clash, depois mostrou o Kako já transformado, que deu outro clash, quando veio a luta acabou. Teve a luta dos Serafins, que foi cortada, então tipo, esse arco tava cheio de lutas, porém ao mesmo tempo parece que não teve luta, porque foi tudo ou em off ou foi cortado. E isso às vezes é muito ruim de se ver em um anime que é basicamente shonen, né? Querendo ou não, One Piece é um anime shonen de luta. Se pegar, por exemplo, Luffy vs Kizaru, uma luta super aguardada que muitas pessoas esperam desde Sabaody, ela mesmo tendo algumas sequências legais de trocação, ela ainda assim deixou um gosto amargo na boca, porque basicamente a maioria da luta foi um pique-pega. O Kizaru ia pra lá, o Luffy ia pra cá, ninguém queria lutar em si. Então, tipo, deixou um pouco a desejar essa luta. E é uma luta bem aguardada, era pra ser uma das principais do arco, ainda assim ficou cortado. Não só isso, como o Oda queria tirar alguns personagens de lado, então colocava eles em algum tipo de luta durante muitos capítulos, sem ter basicamente nada de desenvolvimento da luta. E vocês basicamente já sabem do que eu tô falando, né? Que é a luta do Zoro contra o Rob Lucci. E o Oda, ele queria meio que ocupar o Zoro de alguma forma, porque o Zoro talvez não serviria no núcleo do Kizaru ou do Saturno, então ele pensou que deixar o Zoro meio que livre iria fazer a gente se perguntar por que o Zoro não tá fazendo nada. Então o que o Oda pensou? Ele pensou, vamos colocar o Zoro aqui na luta contra o Rob Lucci, deixar eles em off durante 30 capítulos, mostrando só pequenos quadros de clash, de se olhando, eles conversando. E quando finalmente o Zoro precisava fazer algo, precisava sair daquela luta, eles tinham que fugir, no caso, derrotou o Lucci com um golpe e foi embora. Então, tipo, tu vê isso, fica com aquela interrogação na cabeça do porquê ele não fez isso antes. Por que ele ficou lutando contra o Zoro tanto tempo só pra enrolar e enrolar ainda mais. Então pra mim esse foi um baita ponto negativo do arco, essa luta em si e as lutas no geral também. Bom, seguindo pro próximo ponto negativo, eu coloco a falta de destaque pro bando do Luffy. E aquilo, eu sei que em todo o arco alguns recebem destaque a mais do que os outros, um tem mais feito do que os outros, porém Egghead foi quase todo mundo. O bando do Luffy em Egghead simplesmente só existia. O único que a gente pode bater no peito de que realmente fez algo, que realmente foi destaque pra caramba, foi o Luffy. E os outros, rapaz, o único que a gente talvez pode considerar também que fez alguma coisa, mesmo não se equiparando ao Luffy, foi o Sanji e o Frank, porque eles estavam ativamente no arco, ainda se mostrando muito deles, e mesmo eles fazendo alguma coisa, como salvando alguém ou enfrentando alguém. Porém, se pegarmos a Robin, por exemplo, ela simplesmente só existiu. Claro que no começo do arco tinha aquele envolvimento dela com o Ohara, que o Vegapunk estava estudando, que o Ohara tinha estudado também, e estava dando continuidade. Então, tipo, ela teve um envolvimento pequeno no começo, mas depois daquilo, ela sumiu. Mostrava ela falando alguma coisa ou outra, depois sumia. E após o incidente contra os Serafins, mostrou ela já machucada, sendo que a gente nem viu ela lutando contra alguém. E só ficou lá parada o resto do arco todo. Ela fez nada. Chopper, Nami, o Sop, Brook, eles tiveram pequenas coisinhas. O Brook, por exemplo, ele ajudou a mover o Sunny até chegar no local que era pra fugir, então foi um feito. E todos eles aí também tiveram um grande feito de
enfrentar o Saturno quando ele conseguiu subir até Leatherface para proteger a Robin. Porém, em um arco que tem o que? 70 capítulos ou mais, não é muito, é quase nada. Até o próprio coitado do Zoro, que muitos dizem que é o favorito do Oda, foi ofuscado nesse arco. O Zoro ficou preso na luta contra o Luffy durante 30 capítulos, com a metade do arco. Depois disso, corria e sumia, até que finalmente, né, acabou o arco, ele fez quase nada, basicamente. Então, tipo, foi uma baita vacilada do Oda de meio que tirar o destaque do bando do Luffy e dar só pro Luffy esse destaque. Porque o Luffy recebeu destaque até demais. Indo pro terceiro ponto negativo de Egghead, eu coloco a enrolação dos plots. E aqui vai ser meio contraditório o que eu vou falar, porém, Egghead teve um dos melhores ritmos de arcos de One Piece. Porque One Piece, às vezes, todo arco tem um ritmo lento algumas vezes, porém Egghead eu vi que o Oda queria ser muito objetivo no que ele queria propor. Porém, teve alguns plots que o Oda deu uma arrastada muito grande neles, que incomodou bastante. O primeiro plot em si foi o plot do traidor. E aquilo, a ideia foi boa, a execução também foi boa até, porque o Oda, ele conseguia meio que disfarçar quem era o traidor e não entregou de bandeja. Você achava que era um, mas era outro. Então realmente foi bom essa parte. Porém, até chegar lá da revelação, teve toda uma sequência de capítulos com eles procurando o Vegapunk, com eles lutando contra os Serafins, que podia muito bem dar uma resumida nisso. Ficou muito arrastado essa parte. Claro, o Oda, ele foi esperto, porque durante esses capítulos que tava procurando um traidor, ele colocava algumas sequências do mundo lá fora, meio que preparando a gente pro que iria vir, que era a sequência de fora de Egghead. Então ele mostrava o Kid chegando em Elbaf, o Garp pegando o Helmeppo pra ir até Hachinoso. Então, tipo, ele mostrava essas pequenas coisas para deixar a gente meio que hypado, né, para os próximos capítulos. Porém, isso não sustentava. Só esses pequenos quadros, essas pequenas páginas, não sustentava o capítulo todo. Então, realmente, deu uma afastada, deu uma arrastada e deu uma canseira ler essa parte do traidor. Mas, para mim, o arco que eu não tava mais suportando era o plot do robô ancestral. E aquilo, quando ele apareceu, foi um hype absurdo, porque, né, o cara já era do passado, podia ter toda uma explicação dele, do porquê ele atacou Marijoa há 200 anos atrás, de mostrar o que ele realmente é. E na luta contra o Kizaru, a gente viu que ele meio que reagiu ao som dos tambores da libertação de Nika e meio que começou a se ativar. E quando mostrou que ele iria ser ativado, foi um hype absurdo. Pô, uma teoria de que de ele em ação, dele lutando lá do Luffy e tudo. Porém, foi sequência de capítulos onde ele sumiu. Depois você mostrou o olho brilhando de novo, ele no mesmo lugar. Depois disso, mostrou ele só andando durante a ilha. Aí cortava, ficava os capítulos sem aparecer, mostrou ele andando de novo. Depois mostrava ele andando de novo. Parecia que ele não tinha função no ar. O robô era o maior que a ilha, quase. Dava pra ver ele lá de longe, o robô ancestral. Porém, nenhum dos personagens da ilha que estavam espalhados meio que esbarraram ou viam o robô. Parecia que o robô não existia. Só existia quando o Oda queria que existisse. Então, tipo, não fazia muito. Nem os Goroseis viram aquele robô. Realmente foi muito estranho a participação do robô. E aquilo, ele parecia que não tinha função no arco, o robô ancestral, até que ele recebe uma que é seu receptáculo do Dedemanche de transmissão, que tá dentro dele. Então, tipo, ele seria meio que o guardião da transmissão, finalmente tendo alguma coisa pra ele fazer. E aquilo, assim que ele recebe a função de proteger o Dedemanche de transmissão, foi pouquíssimo tempo até ele tomar um tapa do Topman e cair na água. E aquilo fez meu hype despencar no chão, porque você esperou tantos capítulos pra ver ele fazendo alguma coisa, pra no fim ele perder de uma forma realmente patética. E aquilo, claro, realmente ele não perdeu, tudo mais, e mostrou tudo que a gente viu dele de legal, dele lutando, dele usando o hack do J-Boy e tudo mais. Só que demorou tanto tempo pra ele fazer essas coisas legais, demorou tanto que tu já perdeu a paciência, você não se empolga mais, você só quer que ele suma. Então, pra mim, o Emmett, ele foi sim um ponto positivo no arco, porém, a execução
pro plot dele é que foi ruim, foi arrastado, ao ponto de você nem querer mais ver ele, nem querer mais ligar pra ele, nem lembrar mais do robô. Às vezes eu lembrava. Então realmente foi um ponto negativo do arco. O próximo ponto negativo do arco de Egghead é meio pessoal, porque não sei se muita gente se incomodou com isso, mas pra mim a amnésia de poder me incomodou muito nesse arco. E bem, pra quem não sabe do que eu tô falando, é aquilo: em todo arco, os protagonistas, os principais, recebem um tipo de poder novo, e ao longo dos outros arcos ele vai usando mais esse poder, até que esse poder fique meio banalizado e ele consiga outro, e assim repetindo o ciclo. Porém, em Egghead foi ao contrário, porque a gente vê em um ano, basicamente todo mundo do bando adquiriu um poder novo. O Luffy conseguiu os hack avançado e o Gear 5. O Zoro conseguiu o hack do rei, a Ema. O Sanji conseguiu o Ifrit Dumble e assim por diante. Porém, em Egghead, quem disse que eles usavam? O Luffy, ele usou e abusou do Gear 5. Isso aqui eu posso falar que, né, ele utilizou bem. Porém, em questão dos hacks que ele acabou de usava contra o Kaido toda hora, quem disse que ele lembrava que tinha? Contra os Serafins, ele lutava, batia e fazia nada. Só que ele nem usou o hack avançado do armamento. Imagina do rei. Contra o Kizaru, ele usou um pouco do hack do armamento avançado, porém do rei nada. Contra os Goroseis, que não tomava dano, ele falava que usava tudo, porém não usou nenhum tipo de hack do rei avançado. Então ele meio que incomodava esse esquecimento dele do hack do rei avançado. Parecia que o hack do rei avançado era só de um ano. Parecia que após o ano nunca mais nem existiria esse hack. O Zoro era a mesma coisa. O cara acabou de enfrentar o King, que era do Lunariano, e quando vai enfrentar alguém da mesma raça, quem disse que ele lembrava que tinha hack do rei? Ele só usava golpe normal e ficava frustrado que não funcionava. Contra o Lute, ele usava, desativava, colocava de novo e depois tirava, até que finalmente usou. Então, tipo, foi muito estranho o Oda usando esse sistema de poder novo deles nesse arco de Egghead. O Sanji, pra mim, foi o caso mais engraçado, porque simplesmente ele não usava o Ifrit Jumble. Contra esse Shark, ele só usava o Diablo Jumbo normal. Aí chega contra o Kizaru, ele usou nem o Diablo Jumbo, foi só na forma base. Contra os Goroseis, o Saturno foi na forma base. Contra o Gorosei Venujuro, aí ele usou o Diablo Jumbo ou nada, não deu pra ver muito bem. Porém, quando chega, tipo, no finalzinho do arco, que ele vai ter que atacar o Luffy, ele usa o Ifrit Jumbo com o golpe mais forte dele. Então, tipo, qual o sentido? Você acabou de enfrentar diversos inimigos poderosos usando nada, e quando bater aqui, bater no seu capitão, né, porque ele pediu, você usa o mais forte. Mas não faz sentido isso. E não é só o Luffy ou o bando que também tinha esse esquecimento de poder, os inimigos também tinham. Pô, o Gorosei Saturno, ele chegou explodindo a cabeça de alguém, explodiu a cabeça do Sanji, que deu dano, depois do Luffy. Quem disse que ele lembrava desse poder de explodir cabeças? Ou então de paralisar alguém quando foi lutar contra a Nami, o Sop, o Bro? Quem disse que ele lembrava disso? Então, tipo, ficava muito estranho isso, porque só era quando era conveniente pro Oda e pro roteiro. E bem, indo pro último ponto negativo do arco, eu coloco os Goroseis. E eu sei, vocês vão perguntar: ah, Luiz, mas você, no vídeo de pontos positivos, você colocou o Gorosei também. Por que colocou o Gorosei agora no negativo? E bem, pra mim sim, os Goroseis foram um ponto positivo no arco de Egghead, porém, o desempenho deles é que foi o ponto negativo no arco. Porque era aquilo, eles demonstravam ser uma sensação de perigo grande, como que ao mesmo tempo mostrava não ter nenhum perigo neles, porque geral batia neles, eles voltavam, tipo, beleza, a imortalidade deles é algo bem legal, bem foda a imortalidade deles, mostrando que não importa o que você faça, eles vão voltar. Porém, isso só faz eles ser saco de pancada se eles não revidam. E quando eles revidavam, não funcionava. Então parecia que eles não tinham perigo. Se a gente, por exemplo, pegar o Kaido, ele tinha uma resistência muito grande, ele deixava as pessoas atacarem ele de peito aberto, porque ele sabia que não daria nada, ou se desse algum dano, seria mínimo. E não só ele tinha essa resistência absurda, como também ele tinha um grande nível de ataque brutal. Os golpes do Kaido derrubava a pessoa no hit kill, ou então a pessoa ficava com danos graves. Então, tipo, isso mostrava que o Kaido era um grande perigo. Então, tipo, os Goroseis, eles tinham essa super regeneração, essa super resistência, até mais do Kaido, porém, eles não tinham dano nenhum. O dano de explodir cabeça do Saturno que ele tinha, ele acertou o Sanji e o Luffy, porém foram danos mínimos causados nele. E o Luffy,
ele sozinho conseguia dar conta de 3 Goroseis gigantes, monstruosos. Claro, o Luffy não tava dando dano neles, nem nada. Porém, os Goroseis nem clicavam no Luffy. Isso meio que mostra que meio que deixa decepcionante a luta deles. Os Goroseis, eles parecem que pegaram todos os pontos de habilidade e colocaram em resistência, regeneração e sobrou nada para ataque. Então, tipo, os caras são super resistentes, porém tem um golpe nível SOP. Isso meio que deixa a imagem deles meio um pouco manchada, porque você vê, pô, em questão de aura, em questão de aparência, em questão de dar um pouco de medo, eles mandam bem. Porém, em questão de ataque, de força, eles são uma piada. O Dory e o Brog mesmo, os caras apanharam pro Mr. Tree e quando apareceram em Egghead, eles cortaram a cabeça do Gorosei, empurraram o outro Gorosei pra longe. Os Goroseis em si, eles serem 5, né? 5 grandes Goroseis causaram nenhum dano significativo nos gigantes ou no bando do Luffy. Então, tipo, isso faz com que a próxima vez que eles apareçam, a gente não tenha tanto medo, assim, tanta sensação de perigo quando eles aparecerem. Porque eles sabem que talvez eles não causem nada a ninguém. E só falando aqui, um ponto negativo bônus. Eu tô falando do que o Oda tá fazendo com os almirantes. É aquilo, os almirantes, quando apareceram antigamente, tinha justificativa do porquê eles não usarem tudo. Porque, né, pô, era pré-time skip, eles não... ainda tinha muito chão pela frente, então o Oda não podia mostrar tudo agora. Então por isso que dá uma segurada nele. Porém, agora que já acabou a era dos Yonkous, né, que agora os Yonkous não são mais o foco da obra, e sim é encontrar One Piece, meio que acabar com o governo, o Oda, ele ainda continua segurando os almirantes. Pô, ele sempre dá algum jeito de fazer os almirantes não usarem tudo que tem. O Kizaru, ele não usou a sério, então não usou tudo que tinha porque estava abalado por conta do Vegapunk, que tinha que matar o Vegapunk. O Kiji, mesmo ele sendo um ex-almirante, ele estava lutando contra o Garp, então ele meio que às vezes dava uma hesitada, porque era o seu mentor, o Garp. O Akainu, ele tava meio que, quando foi lutar contra o Kuma, o Akainu, ele tava em Marijua, então não podia usar todo o seu poder. Mesma coisa com o Fugitório e o Touro Verde, que tava lutando contra o exército revolucionário, mas a gente achava que eles eram fracos, porque não fizeram nada. Pô, os caras tinham que proteger os Tenryubito, a cidade, não podia causar dano a ninguém, porque estavam sendo ameaçados de morte eles também, né? Então, tipo, eles tinham que lutar usando 10% do poder deles. Essa coisa do Oda de ficar segurando os almirantes já começou a dar uma irritada um pouco, porque você meio que começa a perder um pouco a admiração por eles. Pô, você achava eles uns personagens fortes. Aí chega agora, eles ainda não mostraram nada e estão aparecendo muito até. E aquilo, eles não mostram nada, ficam tomando porque o Oda fica segurando eles e você fica decepcionado. Então é isso, tipo, pra mim, os almirantes em questão, eu acho que ele ainda vai entregar muito os almirantes, porém tá um pouco atrasado. O Oda tem que mostrar mais deles rápido. Então, pra mim, esse é um ponto negativo bônus que eu vou colocar aqui. Bom, teve outras coisas que não me agradaram no arco, porém, essas são as principais que realmente vale a pena ser citado aqui. Mas eu quero de vocês, qual foram os pontos negativos que vocês consideram em Egghead? O que vocês realmente não gostaram do arco? Me fala aqui nos comentários. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça, se você gostei, que é muito importante, de se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando, e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.